Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui hoje para falar com vocês, com a nossa amada igreja, sobre a questão do isolamento social e da retomada das nossas reuniões presenciais. Conforme conversamos no primeira semana de junho, nós falamos que avaliaríamos a situação durante o mês 6. E isso foi feito. Nós colhemos dados na área da saúde, dados entre igrejas irmãs, nessa associação, outras associações e dados na área médica também. Alguns irmãos nossos da área médica disseram de fato, e os números têm mostrado que o contágio de fato ele tem regredido, né? Que está havendo uma melhora e um certo controle da enfermidade, possibilitando assim retomada de algumas atividades conforme os irmãos têm visto. Entretanto, a equipe, as pessoas da área de saúde relataram com certa veemência que, embora haja uma queda que é percebida na sociedade, o vírus ele ainda está circulando. Um percentual relevante de pessoas já foram imunizadas, já estão com o anticorpo, né? Já estão com defesa, mas a recomendação ainda é que tenha cuidado e que se mantenha o isolamento, e que se mantenha o afastamento social e as medidas de segurança. Isso posto, em reunião nessa semana agora que passou, respeitando o que foi acordado, de até o final do mês 6 a gente reunir e se posicionar sobre a situação, em reunião com os oficiais e diante dos fatos, a recomendação, o entendimento dos oficiais é que a gente tenha condição de retomar o nosso culto presencial no primeiro domingo de agosto, com algumas restrições. Isso as coisas se mantendo na forma que estão, ou se melhorar a gente reavalia, se piorar a gente reavalia. Mas se mantiver assim, no primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto, uma retomada de atividade com restrições. Provavelmente um culto objetivo pela manhã e o culto com live conforme nós estamos hoje. O objetivo é manter as lives. Uma outra coisa importante destacar é que essa decisão ela não está restrita aos oficiais e ao pastor da igreja. Todos os líderes de departamento, praticamente a maioria dos líderes de departamento, só não consegui falar com um líder de departamento, são solidários, apoiam a esse entendimento. Todos eles foram consultados sobre esse entendimento e colocado até para expor a igreja aqueles que concordavam com esse entendimento ou não. Todos, com exceção de um, foi favorável. Esse não foi possível consultá-lo, né? Esse período de julho do mês 7, nós estamos reservando para quê? Para nos adequarmos, né? E orientar a igreja de como proceder. Ainda existe grupo de risco, tanto acima de 60 anos como crianças, tem algumas restrições. A gente quer avaliar esse mês de julho, essas próximas semanas até o dia 2, para nos adequarmos. Hoje, o templo da igreja, ele praticamente se tornou num estúdio. A gente tem muitos equipamentos ali atrás da câmera, então a gente vai realocar isso, reorganizar, preparar banco, preparar a higienização da igreja, preparar um tutorialzinho, um post orientando cada irmão como proceder, como agir, como lidar com essa situação. Vai ter aqui álcool e gel, a igreja vai ser higienizada, as dependências, a maior parte das dependências vão estar de fato fechadas, a gente vai ter acesso ao templo, eventualmente o banheiro e o mínimo de dependência possível, né? Sabemos que tem igrejas que não fecharam, são pouquíssimas, e tem igrejas que já reabriram. Entretanto, esse é o entendimento da liderança da igreja local. Caso você tenha alguma dúvida, ou queira fazer alguma ponderação, ou queira fazer alguma colocação, você tem total liberdade de procurar, de fazer contato comigo, ou um dos oficiais, e buscar
ponderar alguma coisa. Nesse momento, a gente relembra a nossa primeira preleção à igreja, que a gente falou lá no meado de março. A gente está passando um momento atípico, passando por um deserto, mas eu lembrei algumas coisas acerca do deserto. No deserto é lugar de prova, é lugar de adaptação, é lugar de luta, mas é lugar também, em um tempo também, de aprendizado. No deserto também é lugar onde nós temos a presença de Deus. Deus, ele se faz presente. Ele te protege do frio da noite com a coluna de fogo. Ele te protege da força do sol durante o dia. Ele se faz presente. E ele fala no deserto. E é importante que a gente entenda aquilo que o Senhor Deus está falando. Outra coisa importante a destacar é que a nossa sociedade não tem se comportado adequadamente nesse período de retomada de algumas atividades, né? Muitas pessoas da sociedade estão agindo de forma irresponsável, porque a gente tem visto vários locais lotados. Mercado, bancos, comércios, a praia. Os países que tiveram essa postura estão tendo que voltar atrás. E estão tendo que voltar atrás por conta de quê? Porque outras pessoas foram contagiadas. E uma pessoa potencialmente contagiada, ela corre alguns riscos, né? É importante dizer que esse foi o entendimento da nossa liderança. Volto a dizer, caso você queira algum esclarecimento, você tem total liberdade de nos procurar. Durante o mês 7, nós vamos continuar com as nossas programações como elas estão vindo até aqui. Então nós vamos esse domingo 5, 12, 19, 26, nesse formato. 1º de agosto, a gente retoma atividades presenciais com restrições. Caso tenha algum fato novo, nós vamos reavaliar essa situação, tá bom? Outra coisa importante a destacar, só para reiterar, é que a EBD, nós não vamos ter EBD nessa retomada, se as coisas se mantiverem como estão, a não ser que tenha uma melhora substancial, né? O que é pouco provável. Então, vai ser culto de manhã e culto à noite, tá bom? Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, que o nosso bondoso Deus continue a nos dirigir e nos orientar. Deus te abençoe, queridos. É tempo diferente, mas é um tempo de intimidade com a sua família, com Deus e uns com os outros. Graça e paz. Deus abençoe você.